Vamos falar dos benefícios em se manter a gestão do controle patrimonial. Meu nome é Valber Almeida Xavier de Souza, eu sou o diretor da AXS Consultoria Empresarial. Somos especialistas na gestão do ativo imobilizado. Realizamos inventários e avaliações patrimoniais para empresas de todos os portes, segmentos, em todo o território nacional. E agora vamos falar de alguns dos benefícios do controle patrimonial. Antes de qualquer coisa, o controle patrimonial é o controle dos bens do ativo imobilizado. E o ativo imobilizado é composto pelo conjunto de bens como edifícios, terrenos, máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, veículos, equipamentos de segurança, equipamentos de informática, obras em andamento, entre outros. Todo esse conjunto de bens deve ser administrado por sua empresa individualmente, ou seja, analiticamente, num sistema de gestão, geralmente um módulo patrimonial dentro de sistemas ERP. O controle patrimonial tem a função de administrar individualizada cada um dos ativos, com informações como data de aquisição, valor de aquisição, depreciação acumulada, valor de reavaliação, a localização por meio do centro de custos ou unidade de negócios, a descrição completa, entre outras informações inerentes aos bens. Tudo isso é facilmente administrado quando a empresa realiza um inventário patrimonial, ou seja, um levantamento total de seus ativos, para que as informações sejam inseridas dentro do sistema patrimonial e a empresa possa fazer a gestão de seu ativo imobilizado. Toda a gestão do controle patrimonial deve ser realizada por empresas de qualquer tipo de tributação, ou seja, lucro presumido, lucro real ou mesmo simples. A gestão patrimonial cabe a todos os tipos de empresa. É óbvio que cada qual terá seu benefício. A empresa tributada pelo regime simples, ela terá o controle dos ativos, o controle de seu patrimônio e também, por meio da depreciação, o critério de precificação, ou seja, formação dos custos de seu produto. Esse benefício se estende a todos os outros critérios de tributação, presumido e também o real. Quando entramos no lucro presumido, a empresa, além do critério de formação dos preços com a depreciação, terá também a possibilidade de se beneficiar do crédito do ICMS por meio do CIAP, crédito de impostos do ativo permanente. Com base no CIAP, a empresa pode aproveitar o ICMS na aquisição de ativos e amortizar esse crédito de ICMS por meio do CIAP em 48 parcelas. Tudo isso pode ser controlado no controle patrimonial. Quando falamos de uma empresa tributada pelo lucro real, os benefícios são grandiosos. A empresa, além de se beneficiar do controle dos ativos analiticamente para saber a localização, o valor total, entre outras informações de seus ativos, poderá beneficiar-se da depreciação fiscal. Essa depreciação, ela pode ser deduzida mensalmente na apuração do imposto de renda. Além da depreciação fiscal, a empresa também pode utilizar, como nos outros critérios de tributação, a depreciação societária para a formação de seus custos, sejam de produtos ou serviços. Além também do benefício do CIAP, que no caso do lucro real, se estende, além do ICMS, também ao PIS e COFINS. Todos esses são benefícios que o controle patrimonial pode dar à sua empresa. Quem é da área de administração, finanças, controladoria e administração, sabe que analisar um balanço ou fornecer um demonstrativo contábil para terceiros ou mesmo para profissionais internos, é fundamental que as informações relatadas no balanço patrimonial, nos demonstrativos contábeis, estejam condizentes com a realidade. E no caso do ativo imobilizado, essas informações só estarão consistentes caso a empresa realize periodicamente inventários patrimoniais, levantamento geral, para dar segurança que todos os bens que existem na empresa estão devidamente relacionados no controle patrimonial. Evitar também que bens que já não mais existem não façam parte da contabilidade. Com isso, periodicamente a empresa deve realizar inventários gerais e também
caso possível, a avaliação dos ativos, para que os bens ora depreciados e que reportam números de valor residual zero ou próximo ao zero, estejam avaliados a valor justo de mercado. Com isso, tragam os números da contabilidade o mais próximo possível da realidade, números com o valor justo de mercado. Isso é fundamental para que analistas possam ler o balanço de sua empresa. Esses analistas podem ser fornecedores, clientes, bancos, entre outros, possam ler o balanço de sua empresa e ver a realidade reportada, assim como veem também contas a pagar, contas a receber, impostos, estoques, entre outras contas que compõem o balanço patrimonial. De forma geral, o ativo imobilizado tem uma representatividade grande no balanço patrimonial das empresas. E esse número, reportado de forma incorreta, pode distorcer por completa a análise, gerando a possibilidade de não transparecer credibilidade nas informações. Com isso, é fundamental a realização de inventários e avaliações patrimoniais periodicamente, para que os números de sua contabilidade estejam reportados de forma consistente. Um outro benefício também que se tem com o ativo imobilizado, com controle patrimonial, é na hora de fazer o seguro patrimonial. O seguro patrimonial, empresas de forma geral realizam periodicamente, realizam anualmente. Na realidade, muitas apenas renovam. E essa renovação pode estar sendo realizada de forma incorreta. Qual o número do ativo imobilizado que sua empresa ofereceu a ser segurado? Informou a seguradora que deve estar sendo segurado. Se sua empresa utilizou as informações contábeis, custo menos depreciação, sua empresa pode estar segurando muito menos do que vale o patrimônio de sua empresa. Isso porque a depreciação fiscal, ela acaba em pouco tempo tornando o ativo imobilizado praticamente zero. E se sua empresa está segurando os itens com essa forma de cálculo, em caso de sinistro, sua empresa pode ter grandes prejuízos. Outras empresas acabam definindo o valor do seguro com base em números não reais, colocando inclusive gorduras para, em caso de sinistros, ficarem mais seguras. Ocorre que, quando você coloca um número para ser segurado e esse número não é real, ou você estará subestimando o valor do patrimônio, ou estará superestimando. Com isso, pagará um prêmio do seguro mensal maior do que deve ser pago. E também, caso ocorra algum sinistro, se sua empresa não tem um relatório analítico de todos os bens que compõem o ativo imobilizado devidamente catalogados, com o estado de conservação, com avaliação para seguro, a empresa poderá ter problema ao ser restituída pela seguradora. Isso é natural. Empresas vivem pouquíssimas vezes ou nunca vivem uma questão de sinistro patrimonial. Entretanto, quando ocorre, tenha certeza que é um processo e não é um dos mais fáceis de serem resolvidos. A seguradora quer ter a segurança do que realmente estava sendo segurado e do que foi danificado pelo incêndio ou pelo sinistro, seja lá o que for. É fundamental ter laudos de inventário e avaliação patrimonial com base em avaliação para seguros do ativo imobilizado de sua empresa. Um outro ponto importante do controle patrimonial são para empresas que vivem momentos difíceis, momentos de quase que insolvência e acabam entrando num processo de recuperação judicial. Empresa alguma quer viver cenário como esse. Muitas vezes é a única forma de se salvar. Então a recuperação judicial não deixa de ser um caminho. Em todo esse processo de recuperação judicial será necessário estruturar uma série de documentos e entre esses documentos e procedimentos também a apresentação do patrimônio da empresa, o patrimônio do ativo imobilizado, e isso deverá ser feito de forma individualizada, bem a bem, com base em inventários por empresas especializadas em inventário e avaliação patrimonial e também com a apresentação de laudos de avaliação oficial, documentando e fazendo parte do processo de recuperação judicial. Isso é muito comum nesse processo. A dinâmica do meio empresarial é constante. E processos de incorporação, cisão e fusão acontecem constantemente. Para isso, empresas especializadas, preferencialmente auditorias, devem acompanhar toda a equipe interna da empresa nesse processo, diante da
complexidade de informações que deve ser estruturada para esse processo. Um laudo de incorporação deve ser apresentado no processo de incorporação, cisão ou fusão. E nesse momento é fundamental que a empresa tenha o controle patrimonial, o controle do ativo imobilizado analiticamente para ser apresentado, para ser inserido no laudo de incorporação. Isso, quando falamos em valuation, o valuation é a avaliação de uma empresa, seja ela para receber um investidor ou mesmo para ser vendida. O valuation é a metodologia de se avaliar empresas com base em informações históricas do passado da empresa, informações atual, informações do mercado, dos produtos, das unidades de negócio que a empresa tem. Todo esse conjunto de informações é consolidado, analisado, onde, com base no fluxo de caixa descontado, que é um dos métodos do valuation, projeta-se resultados futuros e, ao final, utilizando-se de fórmulas matemáticas, traz-se tudo a valor presente e define-se o valor da empresa. Ocorre que há uma dualidade de interpretação no valuation com relação ao ativo imobilizado. Alguns analistas entendem que o ativo imobilizado já está dentro do valor apurado no valuation. Outros entendem que não somente os ativos não operacionais devem sair do valuation, mas também o ativo imobilizado como um todo. Isso porque é possível, diante do critério de depreciação utilizado pela empresa, realizar o arrendamento mercantil, ou seja, a locação de ativo imobilizado para realizar as mesmas funcionalidades que o ativo imobilizado da empresa realiza. Dessa forma, a empresa pode apurar o valuation com base na projeção de resultados e agregar também o ativo imobilizado como um valor a mais na operação de venda da empresa. Tudo isso deve ser discutido pela equipe de vendas e compra, que estará negociando a questão do ativo imobilizado. Mas para isso, sua empresa deverá ter detalhadamente todos os itens que compõem o ativo imobilizado e os mesmos serem avaliados a valor justo de mercado e também ter a informação da vida útil remanescente, fundamental nesse processo. Com isso, é possível se discutir os benefícios de locar novos ativos ou manter os ativos em funcionamento na empresa que está sendo negociada. Empresas que estão sendo comercializadas em operações de compra e venda deverão realizar, para atender obrigações fiscais, laudos de PPA, Purchase Price Allocation, alocação do preço de compra. Esses laudos devem ser confeccionados, devem ser realizados por empresas especializadas, geralmente auditorias. E dentro desse laudo de PPA, é fundamental a realização de um inventário total do ativo imobilizado ou, pelo menos, a avaliação dos principais ativos, os ativos de maior valor agregado. Isso é fundamental, pois nesse processo a empresa estará tratando de 3 valores. Basicamente, quando se fala de ativo imobilizado, o valor contábil líquido, o valor avaliado e também o goodwill, o lucro na operação de compra e venda dessa empresa. Para isso é fundamental ter laudo de avaliação do ativo imobilizado, pois sua empresa poderá se beneficiar na tributação desse processo. Do contrário, o custo com os tributos pode sair muito mais caro do que qualquer processo visando reduzir o custo tributário. Não deixe de fazer um inventário patrimonial, uma avaliação do ativo imobilizado quando sua empresa estiver realizando um processo de compra e venda de empresas, laudo de PPA. E todo esse processo de valuation, a realização do laudo de PPA, ocorre quase que simultaneamente com a realização do M&A, fusões e aquisições. O processo de M&A é a realização, é a colocação em prática da venda da empresa. O valuation prepara o valor a ser negociado, o M&A realiza a compra e venda da empresa e o laudo de PPA estrutura toda a documentação. E em todos esses processos, o laudo de avaliação do ativo imobilizado é uma informação fundamental para dar respaldo à definição do valor
Segurança na tributação. Laudos de inventário e avaliação do ativo imobilizado. Isso é fundamental para empresas que estão em processo de compra e venda, ou mesmo que têm essa intenção num futuro não tão distante. Há muita dúvida no mercado com o processo de reavaliação do ativo imobilizado. Vamos esclarecer. A reavaliação do ativo imobilizado, que está definido na Lei das SAs, Lei da Sociedade Anônima 6.404/76, onde era possível realizar a reavaliação do ativo imobilizado com base em laudos de avaliação, foi extinta com base na Lei 11.638/07. Houve uma reforma das leis da contabilidade e a reavaliação dos ativos foi proibida, foi extinta. Ocorre que, em 2009, com a Lei 11.941/09, foi criada a possibilidade do ajuste de avaliação patrimonial, AAP, não restrito apenas ao ativo imobilizado, mas a todo o ativo e passivo. Dessa forma, sua empresa pode realizar a avaliação ao valor justo de mercado do ativo circulante e não circulante e do passivo também, circulante e não circulante. Quando falamos em ativo imobilizado, que é onde se concentram os bens com maior relevância monetária, é fundamental que esse processo seja realizado e sua empresa deve registrar contabilmente. A contabilização ocorre num grupo de contas do ativo imobilizado, onde será agregado o valor da avaliação. Em contrapartida, será contabilizado no grupo do patrimônio líquido, ajuste de avaliação patrimonial, a contrapartida da avaliação do ativo imobilizado. E esse grupo no patrimônio líquido pode também receber informações do passivo e do ativo não circulante. Tudo baseado em laudos de empresas especializadas, para dar o suporte e dar a credibilidade quando sua empresa apresentar um balanço patrimonial com esse grupo registrado contabilmente. Por último, vamos falar do teste de impairment, recuperabilidade dos ativos. Uma exigência legal que deve ser colocado em prática por empresas anualmente. O teste de recuperabilidade tem por objetivo evitar que empresas demonstrem em seus balanços, em seus demonstrativos contábeis, informações maiores do que realmente valem. Para isso, é fundamental que sejam apurados dois valores. Primeiramente, o valor contábil líquido. O valor contábil líquido é resultado da soma do custo de aquisição deduzido da depreciação acumulada, a depreciação desse ativo que é acumulada ao longo dos anos, e também, caso tenha sido realizado teste de impairment anteriores e esse ativo tenha sofrido algum ajuste, esse ajuste deve fazer parte do valor contábil líquido. Esse valor contábil líquido deve ser comparado ao valor recuperável. O valor recuperável é formado por duas avaliações. Pelo valor justo de mercado, ou seja, pela similaridade do seu ativo com os ativos que existem no mercado, e também pelo valor de uso. O valor de uso é apurado com a capacidade desse ativo em gerar riqueza para a empresa. O maior entre o valor justo de mercado e o valor em uso será considerado o valor recuperável. E caso o valor recuperável seja inferior ao valor contábil líquido, sua empresa deverá realizar o ajuste de impairment. E esse ajuste de impairment deve ser registrado na contabilidade no ativo imobilizado, reduzindo o ativo imobilizado em contrapartida com o resultado. Em alguns casos específicos, esse ajuste pode vir a ser realizado no patrimônio líquido, mas são casos específicos, deve ser devidamente analisado. E uma vez realizando esse ajuste de impairment, sua empresa deve realizá-lo anualmente para que ajustes positivos ou negativos no ativo imobilizado sejam realizados de acordo com as novas apurações. Esses são alguns dos benefícios que o controle do ativo imobilizado pode proporcionar à sua empresa, além de dar transparência e credibilidade à gestão como um todo. A AXS Consultoria Empresarial é especialista em ativo imobilizado e realizamos laudos de inventário e avaliação patrimonial para empresas em todo o território nacional.
Entre em contato, vamos conversar. Inventário, controle total do ativo imobilizado, AXS Consultoria Empresarial.